Boa noite, gente. Nós queríamos levar vocês a uma viagem maravilhosa, que é a nossa circulação entre o plano encarnado e o plano desencarnado, vulgarmente conhecido como morte e nascimento. Pelo menos em um aspecto, nós podemos dizer que existem dois tipos de educador. Um que é capaz de nos levar a devassar o horizonte vertical do conhecimento, ampliando e diferenciando esse conhecimento, como fez Jesus. O outro educador é aquele que nos leva ao conhecimento do horizonte horizontal e que se pauta sempre. Está me incomodando esse negócio aqui. Dá para baixar ele? Pode? Tudo bem? E que normalmente se baseia em reflexões feitas por outros educadores, que eles esmiuçam e dão mais clareza para todos nós. Eu gostaria de poder contribuir com vocês como esse segundo grupo, levando vocês a viajarem no conhecimento que nos foi passado por vários educadores. Eu tenho certeza de que em todo local espírita tende a haver dúvida em relação a tudo. Tudo que lemos, tudo que ouvimos, tudo que intuímos, tudo que acreditamos, tem que ser posto em dúvida. A doutrina espírita não tem dogmas, mas instrução e conhecimento. Como a doutrina é ativa, sempre nós teremos algo a acrescentar ao nosso conhecimento. E esse algo sempre vem a partir das dúvidas e dos estudos que são feitos sobre ele. O nosso horizonte se alarga e se aprofunda, mas segue ao infinito. Falamos não da dúvida, do não acredito, mas da dúvida daquele que busca o conhecimento. Passar pelo crivo da razão intelectual e afetiva, moral. A doutrina da verdade não teme a dúvida, olha de frente para os problemas e busca resolvê-los. É a busca do melhor conhecimento e entendimento sobre cada aspecto do que nós chamamos de continuidade da vida. Em segundo, é preciso que nós nos debrucemos sobre o conhecimento da lei natural, o único porto seguro que nós temos para desbravarmos o plano de Deus. Ouvir os outros pode até ser muito bom, mas o necessário mesmo é ouvirmos a nós mesmos, através do nosso estudo, da nossa busca, das nossas descobertas. Não ter medo da ignorância e nem das limitações. Percebê-las como um estímulo à nossa busca da perfeição. Nada pode nos parecer absurdo ou límpido e certo, sem que antes nós tenhamos trabalhado profundamente sobre os aspectos da obra divina. Conhecer, ter consciência, mudar comportamentos. Só conhecer de nada vale.
de nada adianta. Ter consciência começa a nos incomodar. Mas só com as mudanças de comportamento é que nós nos aperfeiçoamos. Só se aprende fazendo. É preciso pôr em prática as descobertas e as realizações no campo dos nossos conhecimentos e, principalmente, experiências vivenciais. Por favor, não recebam nada do que eu estou trazendo para vocês como coisa pronta e acabada, porque não é, nem para mim. Se eu puder me expressar dessa maneira, o que eu estarei trazendo aqui para vocês nada mais são do que as minhas inquirições e os meus desassossegos. A doutrina espírita é isso. Ela tem que nos deixar desassossegados, fora da zona de conforto. Quando estudamos a roda da vida, para mero efeito didático, dividimos o tempo em vir e ir. Na realidade, é um ato contínuo e tudo começa lá. Nosso espaço maior é no que também, didaticamente, chamamos de plano espiritual. Primeiro, o plano espiritual foi povoado, para que então os perispíritos pudessem começar a dar forma a corpos físicos na superfície da Terra e nas zonas subcrossais. O plano espiritual é o plano dos espíritos. O plano físico é o plano da matéria. No plano espiritual, eu sou tão espírito como no plano físico. No plano espiritual, eu tenho um corpo físico, um perispírito, tanto quanto eu tenho no plano físico. Lembrem-se, só Deus é imaterial. Todo o resto é matéria, mais ou menos quintessenciada, mas matéria. O nosso desembarque no plano espiritual se dá sempre respondendo às nossas conquistas e aos nossos desacertos até o momento presente. Como não existe receita de bolo, cada um de nós voltará ao plano espiritual de uma maneira individual. Hospitalizado, mergulhado nos lodaçais da região subcrossal, recebido pelos espíritos que nos antecederam, nada será igual, nada é previsível. O plano espiritual imediato, mais próximo da região da crosta, para onde esperamos a maioria de nós possa ir, é muito, muito parecido com o que nós temos aqui na nossa existência. Não encontraremos um plano espírita, nem mesmo encontraremos um plano espiritualizado. Como a vida continua, e isso é literal em todos os seus aspectos, estaremos ligados a uma estrutura social diversificada tanto nos aspectos religiosos como políticos e econômicos. Em nosso lar, que está no limite entre a zona umbralina e a zona espiritual da Terra, né? Em nosso lar, André Luiz não identifica sequer um pensamento religioso preponderante. Nosso lar possui uma estrutura política baseada na meritocracia e um regime econômico baseado no trabalho remunerado do bônus hora. Uma criança pensa simples, mas quanto mais ela avança no conhecimento, mais complexo fica o seu pensamento.
Então, o grau de complexidade e de diversidade depende da dimensão espiritual à qual nós tenhamos acesso. Mas, independentemente da dimensão, e nós estamos falando do planeta Terra, independentemente da dimensão, o plano espiritual não é perfeito. Sua organização apresenta falhas e distorções. Um exemplo pode ser o sistema de vigilância de fronteira entre as diferentes dimensões. Para lembrar, uma pessoa sai, uma mulher, uma vampira, sai de uma região subcrostal e bate às portas do nosso lar. E é impedida de entrar pelo vigia das muralhas de nosso lar. Como que ela conseguiu passar da região dela até a região de nosso lar sem ser detida? Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele nos fala das experiências efetuadas pelos engenheiros do Cristo para chegar ao modelo de corpo humano desejável para o projeto do Cristo. E a ciência nos mostra vários ramos da árvore do homem que desapareceram sem que haja uma explicação para isso. Então veja, mesmo entre os engenheiros do Cristo, não havia certeza de como deveria ser. E eles vão experienciar, estudar e desenvolver um projeto. Não havia um projeto perfeito logo de início. E nem temos certeza de que se o nosso corpo, tal qual nós habitamos, seja o modelo ideal. Vamos lembrar que nós temos uma ciência doutrinária que está em permanente desenvolvimento. Então, entre acertos e correções de erro, nós vamos evoluindo. E a vida continua. Por que é tão difícil para nós aceitarmos algo tão simples? A natureza não dá saltos. A ciência já nos diz isso. Por que é difícil para nós aceitarmos que a vida continua? Que nós não vamos ter uma interrupção e não vamos ter um salto. Simplesmente continuar. Estamos sempre esperando que algo mágico ou miraculoso transforme a pobreza da nossa existência em algo que nos desligue desse cotidiano medíocre que nós estamos construindo. E é claro, a nossa esperança é de que isso ocorra para algo melhor. Sem mérito e sem esforço pessoal. Mas não pode ser assim. Não seria justo. Não seria nos dar a oportunidade de assumirmos a responsabilidade sobre nossa existência. A vida continua. Restabelecidos da instabilidade da perda corporal no plano espiritual, nós vamos retornar ao nosso cotidiano da vida. Vamos integrar um grupo social. Vamos localizar uma atividade útil para a nossa evolução e para a nossa manutenção física. Ou então, vamos continuar a curtir a vida, criando empecilhos ao nosso processo evolutivo. Formaremos família e prosseguiremos na lida diária. Simples assim. Teremos de garantir o nosso alimento, que no nosso lar é suco, sopa para os doentes. Teremos necessidade de higienização, de vestuário, de evacuação e de reprodução. Seria um erro crer que a vida no plano espiritual fosse uma vida ociosa. Ao contrário,
ela é essencialmente ativa. E é isso que nós lemos nos livros e que nas comunicações mediúnicas os espíritos nos falam, de suas ocupações e de seus cuidados. E essas ocupações diferem necessariamente segundo esteja o espírito, mais ou menos materializado. Quanto menor a densidade, mais elevado está, maior o grau de abrangência dos seus cuidados. Quanto mais denso, menos possibilidades ele tem de ter compromissos. No plano espiritual, nós temos mensageiros, nós temos obsessores, nós temos cuidadores e até técnicos que no nosso lar cuidam da qualidade da água que abastece a cidade. Essas atividades são relativas e adequadas à natureza do globo ou da dimensão em que nós estaremos habitando. Decorrido o tempo da nossa permanência no plano espiritual, teremos a chamada segunda morte. Perderemos o nosso corpo perispiritual para que possamos constituir um novo revestimento que vai modelar o nosso novo corpo físico. André Luiz nos fala em Entre a Terra e o Céu que toda matéria que não serve à refundição da forma é devolvida ao ambiente, no plano espiritual. Da mesma forma que no plano físico, uma matéria que não mais nos serve para onde nós vamos seguir, é devolvida ao meio ambiente. O nosso corpo volta à matéria existente no planeta. Também perdemos um perispírito quando passamos de um plano para um plano mais elevado, aonde o perispírito que utilizaremos tem menor densidade do que aquele que usamos num plano inferior. Isto sem falarmos na possibilidade de uma transmigração. Por exemplo, se nós formos transmigrados para Júpiter, aonde a base da matéria é a amônia, como fica a composição e a forma do nosso corpo perispiritual e do nosso corpo físico, que aqui na Terra seria a base de ferro, cálcio e um monte de outras matérias. É tanta coisa para nós estudarmos, é tanta coisa para nós conhecermos, é tanta coisa para nos prepararmos para um futuro que nos aguarda. O processo que antecede a reencarnação também é extremamente variável. Temos uma ideia de que há uma minuciosa elaboração para preparar a nossa reencarnação. Não é bem assim. Ela vai depender de nossa capacidade de aproveitar os recursos que vão ser disponibilizados para nós. Não jogueis pérolas aos porcos, disse Jesus. A cada um, segundo as suas necessidades, diz a lógica da lei natural. Clarencio, em Entre a Terra e o Céu, nos fala do nosso Júlio. Não é uma criatura comum. Por esse motivo, não seria justo renascer no mundo a esmo. Logo, existe o a esmo. A esmo não é por acaso. Mais à frente, ele nos fala que a reencarnação, no caso de Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais, pois ela diz respeito aos interesses tão somente para ele e para seus familiares. Então, presta bem atenção nisso.
ao mesmo tempo que ele diz que o Júlio não é uma pessoa qualquer. Existem pessoas quaisquer, né? Mas que a exigência de atendimento para ele está restrita à unidade familiar dele. Né? Então, qual é a abrangência da nossa ação? Qual é o tamanho da nossa interferência no progresso da humanidade? Qual é realmente a exigência de preparação do nosso processo reencarnatório? Se nós temos que treinar a nossa humildade, a nossa paciência, basta casar. Qualquer casamento serve. Não precisa me preparar para nada. Hoje em dia, basta ter filho, né? Então, o que é exigido para nós? Uma meticulosa preparação. Coisa nenhuma. Qualquer coisa serve, né? Quanto muito, aqueles cuidados que eles tiveram com Júlio, se for o caso. Mas a maioria de nós pensa que teve uma reencarnação meticulosamente preparada. Não foi bem assim. Em oposição a isso, a preparação da vinda do Cristo demorou entre 3 e 4 mil anos. Mas um espírito primitivo pode reencarnar praticamente imediatamente após o seu desencarne. Herculano Pires nos afirma que pelo amor e pela gravidade, Deus governa os homens e o universo. A concepção de um novo corpo é um imã gravitacional poderoso, capaz de atrair qualquer espírito mais desavisado. A transa irresponsável e descomprometida pode levar à gestação de um ser que nada tem a ver com os envolvidos no acasalamento. O planeta Terra ainda é um planeta bastante atrasado. Está bem no começo. E, portanto, ainda muito materializado. E é o grau de espiritualização que define o grau de programação necessária. O plano de Deus vai se realizar independentemente da nossa vontade. O plano de Deus está estabelecido pela lei natural e ela não abre exceção para nada. E ela é sempre a mesma. O caminho que nós vamos trilhar está pronto. Pronto e acabado. Jesus nos disse, eu sou o caminho. Mas a caminhada, fruto sempre das nossas escolhas, é de nossa responsabilidade. E por isso, variam ao infinito. De novo, não existe receita de bolo. A minha individualidade construída é única. Vamos passar por uma infância sensível à instrução de pais e mães, ou de quem a ele nos entregarem. Cuidado! Ou a quem eles nos entregarem. Vamos nos embaralhar numa juventude marcada pela necessidade natural de mudar o mundo, como o seu corpo está mudando. Aí receberemos a carga de nossas lembranças do passado, enquanto vivência, não enquanto memória factual. Alcançaremos a fase adulta preparados para amadurecer os nossos compromissos e as nossas responsabilidades. E chegaremos à velhice revendo tudo, sistematizando o nosso saber
buscando novos elementos a fazer e a dar sentido à nossa desencarnação. Por fim, o nosso corpo físico nos libertará de seus limites e amarras, para darmos continuidade à lei. A vida continua. Independentemente do que julgamos certo ou errado, aquilo que desejamos se converte em verdade. Aquilo que desejamos se converte em verdade quando fazemos uma escolha. Por isso, nada deve ser esquecido ou descuidado quando encetamos uma arrancada em busca de nossas vontades e de nossas verdades. Queremos alcançar êxito, mas não nos damos conta dos esforços necessários para esse empreendimento. Depois, queremos colocar parâmetros para ajustar a nosso favor o bem e o mal que fizemos. Sejamos sensatos na avaliação de nossas buscas e os resultados daquilo que realizamos. Tanto a nossa chegada ao plano espiritual como a nossa chegada ao plano físico será definida por nossas necessidades evolutivas. A lei natural é perfeita e seu conhecimento nos dá a certeza de que receberemos o melhor para a nossa evolução. Quer muito? Faça muito. Tudo bem? Todo seu. É muito bacana ouvir o Clóvis, porque sempre nos traz uma abordagem que nós raramente verificamos. Quando ele começa, por exemplo, colocando, e é um pensamento muito próprio dele, que não há um conhecimento pronto, e ele não se coloca aqui como divulgador de uma realidade que já foi definida, mas se coloca como um auxiliar no processo de construção do conhecimento que cabe a cada um de nós. Esta é uma forma dele se portar nos grupos que ele possui. Cada um é que tem que descobrir o seu próprio caminho, cada um é que tem que construir o seu próprio conhecimento, e não apenas receber algo pronto e acreditar naquilo, simplesmente porque foi dito por fulano ou por Beltrano. Quando ele coloca isso, ele transfere a responsabilidade do aprendizado para cada um de nós e nos faz também mais responsáveis pelo nosso próprio processo de autoconhecimento e de engrandecimento. Repararam a diferença? Não é bem interessante isso? Muito bacana, porque habitualmente nós comparecemos às palestras, ao centro espírita, ou vamos aos livros para recolher um conhecimento já pronto, quando na verdade nós também somos parte do processo de aprendizagem. Se nós analisarmos as verdades religiosas que eram divulgadas há 100, 200 anos, nós vamos verificar o quanto elas são diferentes das realidades que são divulgadas aqui. E certamente daqui a 100, 200 anos, a nossa maneira de se portar, as verdades em que acreditaremos, terão alguns acréscimos também. O que sinaliza que nós não temos um conhecimento estanque. Aquilo que nós vamos dizer hoje não é o mesmo que nós vamos dizer daqui a 100 anos, porque a nossa própria realidade íntima evolui. O próprio conhecimento evolui a partir do momento em que nós também evoluímos. Então foram muito importantes as colocações dele, e aqueles que quiserem se aprimorar podem procurar os grupos de estudo aí que ele ministra durante a semana. Quando ele aborda a questão do mundo espiritual, eu me lembrei do filósofo da antiguidade, Platão, que trata também do seu mestre, Sócrates,
E eles apresentam algo que até hoje nós não absorvemos muito bem. A humanidade, de uma forma geral, não absorveu esse conhecimento da filosofia. Atualmente nós vamos procurar algum filósofo que supere Sócrates e Platão e nós não encontraremos. E não é à toa que estes dois são considerados como precursores do cristianismo e do próprio espiritismo. Platão aborda, por exemplo, a questão do mundo das ideias, que seria o mundo perfeito, onde estariam as coisas perfeitas, em contraposição ao mundo das coisas, que seria o mundo da matéria, o mundo onde tudo é imperfeito. Então, se nós temos, por exemplo, um copo no mundo das ideias, esse seria um copo perfeito. Um cavalo no mundo das ideias seria um cavalo perfeito. Mas no mundo das coisas já seriam imperfeitos, tanto o copo quanto o cavalo. E nós podemos fazer uma analogia entre isso que pregava Platão e a questão do mundo espiritual. Porque quando nós deixamos o mundo espiritual e mergulhamos no mundo material, no mundo das coisas, em muitas situações, nós vamos nos verificar vivendo uma situação de grande ilusão, acreditando que aquilo que estamos entrando em contato é o modelo absoluto, é o perfeito, quando ele não passa de um reflexo imperfeito de algo mais aprimorado, que estaria onde? No mundo espiritual, que é o mundo de onde nós viemos, é a nossa casa verdadeira, é o nosso lar. Nós temos aqui no planeta Terra algumas relações familiares, amigos. Se nós tomarmos que o número de desencarnados é de 3 a 4 vezes o número de encarnados, imaginemos como grande deve ser a nossa família maior. A nossa família que não está apenas aqui na Terra, mas que está também no mundo espiritual, à nossa espera. De maneira que nós aqui viemos para a Terra para aprimorar o nosso planeta. Nós estamos também aqui na Terra em um processo de construção. Nós viemos aqui para construir o planeta. Não viemos aqui para encontrar algo pronto. E não é à toa que a realidade das famílias de hoje tem que ser melhor do que há 50 anos. A realidade nas escolas tem que ser melhor do que há 50 anos. A realidade das instituições religiosas tem que ser melhor do que há 50, 100 anos. As instituições políticas, a mesma coisa. É certo que algumas vezes alguns dizem assim, mas parece que nós estamos retrocedendo, parece que o mundo, ao invés de avançar, está andando para trás. Não é isso que acontece. Na verdade, estamos avançando, embora muitas vezes vejamos situações conflituosas na política, na família, nas instituições, que fazem parte do processo de transição que nós estamos vivendo. Mas isso não significa que nós estamos andando para trás, porque este processo, esta turbulência que nós atravessamos hoje no mundo, ela é perfeitamente necessária para o nosso avanço. Se é certo que hoje nós vivemos um período de maior turbulência, nós nunca tivemos tanta liberdade como nos dias atuais. E muitas vezes essa turbulência é em razão da própria liberdade. Mas não avançaríamos sem a liberdade. Não avançaríamos com a castração que tínhamos anteriormente. Então essa liberdade é sim necessária. E vivemos num mundo em que cada vez mais nós podemos aproximar o nosso modelo material daquilo que nós temos lá no mundo das ideias, a que se referia Platão, ou o mundo espiritual, se quiserem assim dizer. Então, quando nós vamos lá em Nosso Lar, por exemplo, e verificamos a organização política da cidade, a questão da meritocracia, como abordou Clóvis, é algo que nós precisamos implantar aqui na Terra. Instituir também aqui a meritocracia. A pessoa será respeitada não pelo sobrenome, não pela sua capacidade financeira, não pela fortaleza física, mas sim pelo mérito que ela possui, pelo seu grau de inteligência, e assim nós teríamos uma aristocracia intelectual
E hoje já percebemos que isso por si só não é necessário. Não é o bastante apenas o conhecimento, como colocou o Clóvis. Não basta o intelecto. É necessário também que tenhamos a moralidade, a ética, para construirmos uma aristocracia intelecto-moral, que é a aristocracia do futuro, em que os homens serão respeitados não só pelo seu nível de conhecimento, mas também pela sua capacidade em ajudar o próximo. E, de certa forma, eu tenho absoluta convicção que no futuro os nossos governantes serão assim. Serão verdadeiros administradores dos bens de Deus na terra. Teremos uma aristocracia intelecto-moral, em que os governantes, os administradores serão respeitados, não só pela sua inteligência, mas também pela sua moralidade. E talvez tenhamos um governante como era o prefeito do nosso lar, que jamais tirava férias. E talvez seja por isso que conquistava o respeito dos seus governados. Muitas pessoas criticam a questão dos benefícios sociais. Poderíamos colocar o Bolsa Família, que não é criação do governo atual, ele já vinha anteriormente. As pessoas eram ajudadas também no governo anterior, e não estamos aqui tratando de política. As pessoas recebiam também essa Bolsa Família, mas de uma outra forma no governo anterior. Muitos até criticam, mas quando nós vamos lá em nosso lar, vamos perceber que mesmo em nosso lar, todas as pessoas podiam se alimentar, podiam ter o básico para a sobrevivência. E André Luiz coloca que isso é justo, sim. Mas algumas regalias, a possibilidade de usufruírem determinadas satisfações, de terem, por exemplo, a sua casa própria, dependia do trabalho que realizavam, da conquista dos chamados bônus hora. E aqueles que apenas ficavam nas colônias de repouso que existiam em nosso lar, estes também podiam ter o básico para a sobrevivência, mas tinham uma vida muito mais limitada do que os outros. Olha só que questão interessante. O próprio Livro dos Espíritos aborda isso também. Questão do básico para a sobrevivência. E nós aqui, muitas vezes, temos uma postura falha. E às vezes até defendemos que aquele que não trabalha não pode receber o básico para a sobrevivência. Não deixa de ser um egoísmo de nossa parte, independente do nosso posicionamento político. Acreditamos que as instituições humanas irão avançar para resguardar um mínimo para a sobrevivência de todas as pessoas no dia em que tivermos uma economia que seja verdadeiramente forte, o que não é o caso dos dias atuais. Mas isso sim é um pensamento também de caridade, de distribuir algo para que todos sobrevivam. Agora, uma situação um pouco melhor, um pouco mais adiantada, esta é devida àqueles que trabalham, àqueles que se aprimoram. Questão também de merecimento. Então, que nós possamos ler aí a obra Nosso Lar, relê-la e verificar quantas coisas que existem ali e que podem ser copiadas para o planeta Terra e para o Brasil. É certo que hoje convivemos com inúmeras dificuldades econômicas que talvez não permitam a instituição integral de tudo que se encontra ali, mas na sociedade do futuro, acreditamos, teremos isso implantado na Terra. Teremos uma sociedade mais fraterna, uma sociedade que se pauta mais pela alteridade, pela preocupação com o próximo, em que as famílias serão mais organizadas, em que o ensino nas escolas se tornará mais aprimorado. Então temos muito a contribuir, porque estamos aqui na Terra para construir a nossa futura encarnação, para construir o planeta em que estamos inseridos. Quando o Clóvis coloca que nada do que acontece aqui na Terra foge ao controle maior da divindade, nós também acreditamos nisso. Às vezes nós ficamos preocupados. O que será da Terra? O que será do Brasil, por exemplo, se faltar água? E ficamos a imaginar que estas situações fogem ao controle dos nossos governantes, não os governantes da matéria, mas os governantes da espiritualidade. E sabemos que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Será que estas situações fogem ao comando da espiritualidade maior?
De maneira alguma. Para eles, esta situação já era anteriormente prevista. E a escassez de água, os problemas sociais, as situações de violência eram perfeitamente previstas. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui para trabalhar, para solucionar essas questões. Isso compete a cada um de nós. À medida em que avançamos na nossa conscientização sobre a economia que devemos fazer, sobre a maneira com a qual nos devemos portar diante dos bens da natureza. Então, que nós possamos aprender com tudo isso e fazer o melhor da nossa experiência no corpo físico, para que possamos deixar um planeta melhor, um mundo melhor para a geração que virá. E certamente colheremos o resultado do nosso esforço, porque quando novamente aportarmos ao planeta Terra através da reencarnação, encontraremos aqui um mundo melhor para nós mesmos vivermos aqui novamente. Então, que Jesus nos ilumine, nos inspire e nos abençoe durante mais uma semana. Queremos agradecer a todos pela atenção, agradecer ao Clóvis e que Jesus nos abençoe.